Boa tarde a todos e a todas. Hoje é dia 9 de março de 2022. Nós estamos aqui no nosso curso de Física Teórica 2. Estamos aproximando do final. Vou botar aqui o microfone do Paulo aqui, que está aberto e fazendo barulho. Hoje nós estamos aqui finalizando, caminhando para finalizar o período 2021. Ponto 1. Estamos na terceira e última parte do nosso curso, né? Essa parte final de termodinâmica. Eu programei 2 aulas, mas de repente, a depender do caminhar dessa aula aqui, a gente pode fazer uma aula extra na próxima segunda-feira. Tá? Eu programei acho que para essa semana e programei. Deixa eu olhar aqui. Desculpa. Não, programei. Não, desculpa. Programei para hoje, né? Aí na próxima, na verdade, na próxima quinta-feira, né? É a avaliação. Mas aí, a depender do andar da carruagem, a gente pode, nesse dia 16, também fazer uma aula de exercício e depois liberar a prova para vocês, tá? Tudo em paz. Me diga uma coisa sobre o conteúdo. Vocês desejam que eu revise alguma coisa? Vou fazer uma pergunta aí no chat, tá? Querem que eu revise algum conteúdo ou vá direto para resolução de exercícios? Respondam aí no chat, por favor. Vocês querem que eu... Eu vou mudar aqui no mosaico. Esperar a resolução. Veja se alguém tiver alguma dúvida sobre o conteúdo, sobre aquelas videoaulas, eu posso repassar, tá? Espera mais um pouquinho. Bom, então vamos lá, direto para a resolução do exercício, tá? Então, se vocês lembrarem lá o conteúdo, tem a primeira unidade da termodinâmica, ou primeira parte, tópico, né? Da unidade de termodinâmica, você tem lá temperatura e calor. A gente tem depois primeira lei primeira lei da termodinâmica. Depois a gente tem a questão da teoria cinética dos gases, aí vem máquinas térmicas, segunda lei da termodinâmica e entropia, né? Então, na aula de hoje, a gente vai falar, eu vou focar na resolução do exercício, daquelas questões de provas anteriores, como a gente tem sempre feito, né? Mas envolvendo não só envolvendo temperatura, calor e primeira lei da termodinâmica, envolvendo em alguns casos gases ideais, tá? Eu preparei um arquivo, eu vou ver se para melhor apresentar para vocês, tá? Com as resoluções que eu fiz numa folhinha de papel. E aí se a gente conseguir ir avançando, né? Todas as questões, depois eu disponibilizo para vocês o arquivo PDF dessas questões resolvidas, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fechar aqui. Vou minimizar aqui para ficar melhor. Vou deixar aqui, tá? Deixa eu ir aqui para o arquivo e vocês vão me dizendo qualquer coisa, tá? Vamos lá, primeira questão, ó, vamos esse tópico aqui, o tópico temperatura e calor, tá? Eu vou começando das provas mais antigas até as mais recentes, e até pela ordem aqui, é a única questão que eu tenho envolvendo na parte mais de escalas termométricas, né? Então, eu vou fazer essa questão aqui que diz o seguinte: suponha que uma escala linear
de temperatura X, a água ferve a menos 53,5 graus X. E se congela a menos 70 graus X. Qual é a temperatura de 300 Kelvin na escala X, né? Então, o mais importante aqui é levar em conta que é uma escala linear, né? Exatamente como a escala Celsius, a escala Kelvin, né? O que tem de diferente são as referências. O 0x é em algum lugar diferente do 0 Kelvin, do 0 Celsius, tá? Mas como é que a gente resolve essa questão, tá? Bom, aqui são os dados que eu estou apresentando para vocês, tá? Aí, exatamente as relações. Quando a água ferve, 100 graus Celsius, seja aproximadamente 373 Kelvin, né? Isso, na escala X, é menos 53,5 graus X, né? E a água congela no 0 graus Celsius, que é o 273 Kelvin, né? Isso representa na escala X o menos 170 graus X. A pergunta que está se fazendo é 350 graus, ou 340 Kelvin, equivale a quantos graus X, tá? Isso que a gente vai resolver aqui, tá? Então, eu coloquei aqui lado a lado as duas escalas, esses dados que foram fornecidos em duas escalas, tá? Desse lado aqui a escala Kelvin, desse lado a escala X, colocando como elas estão alinhadas. E a gente vê essas diferenças de temperatura, né? Essas diferenças de temperatura, né, devem ser equivalentes, tá? Essas diferenças, 273 menos, por exemplo, 373 menos 273, deve ter uma equivalência com essa diferença de temperatura aqui, menos 53 graus Celsius, menos 170 graus Celsius, não, grau X, né? Grau X. Então, aqui a gente tem intervalos, a diferença de temperatura, eu chamei de delta T1, delta T2, né? Essa delta T1 é em referência à temperatura, né? Que a gente quer descobrir na escala X. Aqui, a referência quando a água ferve, a referência quando a água congela, tá? Então, olha, aqui tá. Você pode usar qualquer uma dessas razões. Você pode pegar essa diferença de temperatura 1, dividido pela temperatura 3. Você, né, na escala Kelvin, essa razão deve ser a mesma na escala X. A mesma coisa feita aqui nessa razão, delta T2, que é essa outra diferença de temperatura, dividido pela delta T3, na escala Kelvin, deve ser equivalente à escala X. Você também podia fazer delta T1 sobre delta T2 também. Eu não fiz aqui, mas podia escolher qualquer uma dessas razões aqui. Elas devem ser a mesma, porque elas é uma escala linear. Ficou compreendido? Ok, então vamos lá. Deixa eu só fechar um negócio aqui. Ok. Então, quando você faz aqui as devidas substituições, ou seja, 273 menos 273, né? Dividido por 340 menos 273. Aqui, na verdade, tá invertida aqui a relação, tá? Que dá no mesmo, né? Eu fiz assim, mas podia ter sido invertido, né? Aqui está delta T3 sobre delta T1. Isso tanto faz aqui, né? E na hora eu terminei usando os índices aqui errado, né? Então, você pode fazer 373 menos 273 dividido por 340 menos 273, isso na escala Kelvin deve ser a mesma coisa na escala X, ou seja,
menos 53,5 menos 70 é igual a TX menos 170. Isso aqui deve ser, as razões devem ser iguais, tá? E aí você substitui os valores, aqui você vai ficar 100 sobre 67 na escala Kelvin, né? E vai ficar aqui 116,5 mais TX, dividido por TX mais 170. Bom, aí você vai resolver essa expressão aqui, né? Você vai solucionar aqui, né? Esse multiplicador aqui passa multiplicando, o numerador passa multiplicando o denominador desse outro lado, isso aqui, aí, ó, chega a essa expressão aqui, tá? E aí, o resultado final é esse valor, menos 91,90 graus X. Alguma dúvida? Então, vou seguir em frente, tá? Vocês vão me avisando aí se vocês estão com alguma dúvida, tá? Vou agora para a questão 1 da prova, essa prova aqui, ó. Esse arquivo aqui, da turma 33 do período 2007.1. Então, vamos lá. Quando eu estava pintando o topo de uma antena a uma altura de 225 metros, um trabalhador deixa cair acidentalmente uma garrafa com 1 litro, ou seja, 10 a menos 3 metros cúbicos de água de sua mochila. A garrafa é amortecida por arbustos e atinge o solo sem se quebrar. Supondo que a água absorva uma quantidade de calor igual ao modo da variação da energia potencial, ou seja, isso, qual é o aumento da temperatura, né? Então, a gente vai imaginar que a água vai absorver uma quantidade de calor, né, uma quantidade de energia sob a forma de calor, que é diretamente proporcional à variação da sua temperatura, né? Então, tem a massa, né, a massa aqui da quantidade de água, né, que seria de 1 litro de água. Aqui o calor específico da água, né, vezes a variação de temperatura, que é o que a gente quer saber. Essa quantidade de calor é justamente igual à variação da energia potencial, que é MGH, simples, né? Veja, a gente iguala, veja que não, isso não vai depender da massa, né, da substância, só vai depender do calor específico, né, da substância. Opa, veja se foi, se tá. E aí, ó, você tem que a diferença de temperatura é G vezes H dividido pelo calor específico. Então, da água, calor específico em unidades do sistema internacional é 4.190, né? Joule por quilograma por Kelvin. E aí a gente a variação de temperatura substituindo os valores, né? E 9,8 vezes 225 dividido por 4.190 vai dar 0,53 Kelvin, né? Ou 0,53 graus Celsius, né? Meio grau Celsius aproximadamente, né? Veja que a queda foi 225 metros, né? Uma coisa bastante, né? Uma antena bastante alta, né? Então, é claro que é só uma questão hipotética, né? Mas veja que o aquecimento devido à queda, né? Ele vai depender bastante aqui, evidentemente, do calor específico do material e da altura. Quanto maior a altura, maior a variação, o aumento da temperatura, né? Quanto menor, né, for o calor específico, maior também esse aumento da temperatura. Alguma dúvida em relação a isso? Lembrando que, terminando aqui, eu vou colocar o arquivo PDF aqui. Eu estou usando o Word aqui, para facilitar.
mas depois eu vou disponibilizar para vocês o arquivo PDF aqui dessa primeira parte, resolução de exercício. Bom, são duas questões, essas duas questões simples, né? Vamos seguir aqui para outra primeira questão desse aqui, né? 2007-1 da turma M3, tá? Então, imagine o seguinte, que massa de vapor d'água a 100 graus Celsius deve ser misturada com 150 gramas de gelo no seu ponto de fusão em recipiente isolado termicamente para produzir água líquida a 50 graus Celsius, tá? Essa é a pergunta. Então, vamos lá. Então, vamos aos dados. Eu tenho, não sei qual é a massa de vapor, é justamente o que a gente quer saber. Ela está a 100 graus Celsius. E a gente tem a massa de gelo aqui, 150 gramas, né? A 0 graus Celsius. Então, a gente vai misturar aí nesse recipiente, que é um recipiente isolado termicamente, tá? Então, você vai misturar vapor mais gelo, né? E para produzir uma água a 50 graus Celsius. Então, como o recipiente é isolado termicamente, né? Todas as trocas de energia sob forma de calor, elas se anulam, né? Então, uma componente aí dessa mistura, né? Uma determinada substância, se uma recebe energia sob a forma de calor, a outra foi porque outra doou, né? Então, você tem um balanço aí dessas transferências de energia, já que não existe nenhuma fonte de energia térmica, né? Nenhuma fonte que a gente chama de calor, fora, né, desse sistema, tá? Então, como o vapor está a uma temperatura mais elevada, ele vai perder energia, né? Vai liberar calor, a gente chama, né, nesse caso, e o gelo vai receber uma quantidade de energia, né? E a gente tem duas situações, né? Porque a gente vai precisar calcular essas trocas de energia sob a forma de calor. Então, a gente tem que levar em conta trocas de energia sob forma de calor. Quando ocorre transição de fase, ou seja, gelo virando água, vapor virando água, né? Essas trocas, essas transições ocorrem com temperatura constante e você tem troca de energia sob a forma de calor quando você tem a variação da temperatura, quando uma temperatura de uma substância está aumentando ou diminuindo, né? Bom, então nós temos a seguinte situação. Temos uma troca de energia sob a forma de calor do vapor se transformando em água a 100 graus Celsius, né? Então, primeiro, há uma troca, quer dizer, o vapor perde, né? Por isso que o sinal aqui de menos, ele perde essa quantidade de calor aqui, porque, evidentemente, ele está numa temperatura mais elevada. Então, ele perde essa quantidade de calor aqui sem alterar sua temperatura. Então, é o vapor de água se transformando em água, mas mantendo, durante essa transição de fase, a temperatura a 100 graus Celsius. Depois, o vapor de água está a 100 graus Celsius e ele cai a 50, né? Já é água, né? Essa massa de vapor de água que a gente não sabe, né? Quer descobrir. Ela, né, tem uma perda de energia, né? Aqui o sinal de menos também, eu coloquei aqui embaixo para sinalizar. Na verdade é porque como a temperatura final é 50, né? É menor do que a temperatura inicial. Lembrando que a gente está usando, para quando a variação de temperatura, a gente está usando essa expressão aqui, né? Variação de temperatura, ou seja, temperatura final menos a inicial, temperatura final é 50 graus Celsius, a temperatura inicial é 100. Então, esse número aqui vai ser negativo, que significa que aquela massa de vapor de água, originalmente, também está perdendo energia sob a forma de calor. Então, se o vapor está perdendo energia sob forma de calor, né? Está liberando energia sob a forma de calor, quem está absorvendo, evidentemente, é a substância, a componente, né, dessa mistura com menor temperatura. Então,
Você tem essa quantidade de energia sob a forma de calor sendo liberada nesse processo aqui do vapor, né? Daquela massa de vapor da água que a gente quer descobrir, aquela massa MV, e ela está sendo absorvida aqui pelo gelo, que uma parte ele vai virar água a temperatura de 0 graus Celsius, né? Então, precisando para isso dessa quantidade de energia sob forma de calor, ou seja, mg, a massa do gelo, vezes o calor latente de fusão do gelo. E depois que toda essa massa de gelo vira água, você aumenta a temperatura, ou seja, é a massa do gelo, mas já líquida, né? O calor específico da água, vezes a variação de temperatura, que a temperatura final é 50 e a temperatura inicial é 0. Então, isso aqui vai dar positivo. Então, você soma todos esses Qs, né? Todos esses Qs em cada um desses 4 processos, igual a 0. Né? Então, você tem dois processos de variação de temperatura e 2 processos de transição de fase. Aí você substitui aqui, tá? Aí a gente foi fornecido aí, né, nessa prova, nesse arquivo, vocês têm o acesso, os valores, né? Eu usei aqui em calorias, né? Se você usa tanto o calor específico como o calor latente aqui, né? Como nas unidades, né, de calorias por grama, né? Então, você está usando a mesma unidade em cada uma dessas parcelas, não tem problema. Você tem que ficar atento que a resposta da massa vai ser em gramas, tá? Você tem que ficar atento. Esse aqui você tem na tabela, né? Esses valores, né? O calor específico da água é a referência, né? Que é 1 kg ou 1 caloria por grama. O calor latente de vaporização é 539 calorias por grama e o de fusão é 79,5 calorias por grama. Substitui todas essas informações, lembrando que a massa de gelo é 150. Substitui tudo isso aqui, ó. Tá? Faz aqui uma substituição, substitui os valores e nós chegamos aí que a massa do gelo ou a massa de do vapor de água inicial, né? Que estava a 100 graus Celsius, é 33 gramas. Então, se você misturar 33 gramas de vapor de água a 100 graus Celsius, 150 gramas de gelo a 0 graus Celsius, misturar num recipiente isolado termicamente, a temperatura final, você vai obter 183 gramas de água, né? 183 gramas de água a 50 graus Celsius. Dúvidas? Alguma dúvida, pessoal? Dúvida? Sem dúvida, então vou seguindo, tá? Bom, aí aqui vamos... Prova do período 2020.1, já mais recente, tá? Uma combinação de 0,250 kg de água a 20 graus Celsius. Você combina 0,400 kg de alumínio a 26 graus Celsius e 100 kg de cobre a 100 graus Celsius. Tá? Então, você pega essas 3 substâncias, né? Água, alumínio e cobre, com massas diferentes, temperaturas diferentes, e coloca em um recipiente isolado e espera chegar ao equilíbrio térmico, ou seja, quando não há mais nenhuma transferência de energia sob a forma de calor, né? Então, supondo que não há qualquer transferência de energia para ou do recipiente, né? Ou seja, o recipiente está isolado, determina a temperatura final dessa mistura. Aí aqui
gente, nessa tabelinha aqui, eu coloquei só aqui, tá? Mas está lá nas provas também, aqui os valores aqui do alumínio, do cobre, né? Ok? Então, vamos lá. Então, parecido com a questão anterior, só que a questão anterior você tinha gelo e vapor d'água, a mesma substância, mas em fases diferentes. Aqui você tem, no caso, 3 substâncias e diferentes, né? Temperaturas diferentes e massas diferentes, tá? E são os dados que eu já mostrei para você. Bom, as transferências de energia de calor vão ocorrer aqui, vão ser proporcionais à variação da temperatura, né? Então, a massa da substância, o calor específico da substância, e a variação da temperatura, ou seja, ΔF, ou temperatura final menos a temperatura inicial. Pegando aqui dessa tabela, né? A gente pega as substâncias que a gente tem interesse, água, alumínio, cobre, né? São esses os calores específicos, a água 40 ou 4.190 joules por quilograma Kelvin, o alumínio 910 joules por quilograma Kelvin e o cobre 390 joules por quilograma Kelvin. Tá? Bom, mais uma vez a mistura está isolada termicamente. Então, todas essas trocas de energia aqui, a energia que é liberada pela água, ou quem está a temperatura maior, na verdade, é o cobre. Né? Então, tanto as trocas de energia envolvendo a água, o alumínio e o cobre, elas devem se equilibrarem, né? Se balancearem. Isso aqui dá igual a zero. Então, a gente aplica essa expressão aqui para cada uma dessas substâncias, lembrando que nessa temperatura aqui não há transições de fase, a gente não consegue observar a transição de fase. Se supor alguma transição de fase, você não vai conseguir balancear essa equação aqui, né? Por conta das temperaturas envolvidas, então você vai ter simplesmente uma transferência de energia sob a forma de calor, né? Que dependem basicamente da variação da temperatura. Então, você vai aplicando essa expressão para cada uma das substâncias. Então, aqui para a água, né? Foi 0,250, aqui, ó, 0,250 quilogramas de água, vezes 4.190, é o calor específico da água, vezes a variação de temperatura. A temperatura final, menos 20 graus, que é a temperatura do inicial aqui da água. Faz a mesma coisa para o alumínio, 0,400 do alumínio, vezes 910, vezes TF menos 26, né? Que é a temperatura aqui. E aí o cobre, né? São 0,100 quilogramas. Calor específico 390 vezes também a variação de temperatura, TF menos 100. Veja que, como a gente está trabalhando variação de temperatura, então tanto faz usar a escala Kelvin como escala Celsius, né? Quando a gente está tratando de variação de temperatura. Tá? Então, vamos lá. Fazendo aqui, você veja que a única incógnita dessa equação é a TF, então você pode isolar o que multiplica TF. Então, isso aqui vai dar, essa expressão aqui vai dar 1450,4, tudo isso aqui, ó. Multiplicar TF, e do outro lado, as outras coisas aqui, né? Vai dar 34.314. Dividindo 34.314 por 1.450,5, a gente tem esse valor. Bem, isso é o que aparece mais ou menos na calculadora, mas como cada um desses dados são com 3 algarismos significativos, a gente escreve com 3, no máximo 4. No caso, eu estou escrevendo com 3, que é, né, temperatura final vai ser 23,7, que é justamente, olha, uma temperatura, como a gente pode esperar, intermediária entre a temperatura mais baixa e a temperatura mais elevada. Veja que como o calor específico da água é muito maior do que o do alumínio e do cobre, né?
termina, digamos assim, você precisando de muito mais, né, quantidade de alumínio do que cobre para aumentar significativamente a temperatura da água, né? Então, por isso que o valor final termina ficando até mesmo abaixo do valor da temperatura inicial do alumínio. Então, o alumínio dá uma esfriada, o cobre dá uma esfriada, né? Então, alumínio e cobre, eles perdem energia sob forma de calor e, evidentemente, a água aumenta a temperatura sob a forma de calor. E aí? Tudo tranquilo? Tem alguma dúvida? Estão entendendo? Mais uma vez, eu vou colocar disponibilizar esse arquivo aí para vocês, tá? Da aula de hoje. Terminando a aula, assim que eu colocar a gravação da aula, eu vou colocar também esse arquivo, tá? Aí vocês podem assistir novamente a aula. Isso, no Classroom. Então, eu vou colocar a aula e vocês estão com o arquivo do lado. Qual é a recomendação que eu dou? Tentem resolver sem ver primeiro a minha resolução e depois olhem como foi que eu resolvi, tá? Então, vamos seguindo aqui, tá, gente? Pronto, para encerrar essa parte de temperatura e calor, para a gente passar para a resolução de questões envolvendo a primeira lei da termodinâmica, né? Vamos fazer um último exercício aqui, tá? Com a prova do período passado, 2020.2. Então, eu tenho uma panela de cobre com a massa igual a 0,500 kg, contém dentro dessa panela 0,170 kg de água a uma temperatura de 20 graus Celsius e um bloco de ferro de 0,250 kg a 85 graus Celsius. É colocado nessa panela, tá? Aí pede para a gente calcular a temperatura final se continua por perda de calor para o ambiente. O problema é exatamente parecido com os anteriores, tá? Eu falo da tabela aqui, essa tabela dos materiais é exatamente essa tabela aqui. Tá? Vocês também têm no arquivo da prova. Ok? Então, panela de cobre com água a uma determinada temperatura. Então, eu vejo aqui a água e a panela, né? Já estão em equilíbrio térmico, então a panela de cobre já está a 20 graus Celsius, né? Nesse momento, você coloca um bloco de ferro aí, a 85 graus Celsius dentro dessa panela, e no caso vai haver, né? Transferência de energia sob forma de calor, e aí elas atingem um equilíbrio térmico, e nesse momento não há mais transferência de energia sob a forma de calor. E a ideia é saber aqui qual é a temperatura final do equilíbrio. Então, aqui são os dados, pessoal. Ó, eu vou chamar de 1, aqui eu estou chamando de 1 o cobre, tá? Então, são os dados por cobre. Devia ter escrito aqui cobre, água e barra de ferro, né? Então, aqui são os dados do cobre, né? Os dados da água e os dados da barra de ferro, tá? Mais uma vez, devido a essas temperaturas envolvidas, a gente não tem nenhuma transição de fase, né? Envolvendo aqui, se você observar aqui, né? Para fazer uma barra de ferro se virar líquida, né? Virar líquida vai ser, né? Mas não está aqui não. Mas você vai precisar de uma quantidade de energia muito grande, né? Sob forma de calor, né? Mas é a mesma coisa, pelas temperaturas envolvidas, não dá para evaporar a água também, não, né? Da panela, né? Veja que não dá. Então, como eu falei antes, a panela e a água vão estar à mesma temperatura inicial, que é 20 graus Celsius, né? Você colocou a barra de ferro aqui, tá?
Veja, o calor específico da água é o maior, né? Comparado ao ferro e ao alumínio, né? Então, você precisa de uma quantidade de energia, né? Para variar a temperatura, né? Aqui você consegue, né? Uma quantidade de, né? Uma pequena variação de temperatura, você tem precisa de uma energia, energia sob a forma de calor, né? Um Q bastante elevado, né? Bom, vamos lá. Colocando mais uma vez, a gente vai usar essa expressão aqui, né? Vai ter esse balanço aqui, ó. Só que aqui vai ser... Esse balanço a gente vai ter, ó, cobre, água e barra de ferro, né? Temperatura 1 é igual a temperatura 2, 20 graus Celsius, né? A massa 1 vai ser 0,500 kg. O calor específico do cobre aqui é 390 joules por quilograma Kelvin. Da água, 4.190. Então, essa parte aqui da água, aqui nós temos a barra de ferro, né? A barra de ferro que é o bloco de ferro, né? Bom, você isola a única incógnita que você não tem, que é a temperatura, né? Então, está isolada aqui. Então, a equação final vai ser sempre essa. A massa do cobre, o calor específico do cobre, a temperatura inicial do cobre, mais a massa da água, o calor específico da água, mais a temperatura da água inicial, né, 20 graus Celsius, mais a massa do bloco de ferro, o calor específico do ferro, mais a temperatura inicial do ferro, 85 graus Celsius. Isso aqui dividido... veja bem, aqui parece uma média engraçada, né? Quando não há transições de fase, a gente tem a temperatura de equilíbrio, é uma média ponderada, que vai depender quais são os pesos dessa ponderação, né? São a massa vezes o calor específico. Então, nós temos a massa e o calor específico como se fosse o peso, né? Dessa média ponderada. Não sei se vocês sabem, né? Uma média ponderada. Aqui é como se a gente estivesse fazendo uma média ponderada, tá? Isso quando não há transições de fase envolvidas. Então, fazendo aqui esse cálculo, vai dar 27,5 graus Celsius. Aí a temperatura final do equilíbrio dessa mistura. Tá bom? Alguma dúvida? Então, das questões que eu passei para vocês, né? E temperatura e calor, né? Escalas termométricas, transferência de energia sob forma de calor, né? Equilíbrio térmico, que a gente chama de lei zero da termodinâmica, né? Isso aí, todas as questões eu já apresentei aqui para vocês. Aí, basicamente, as questões de cada uma das provas, tá? Eu coloquei uma prova lá de 2009, mas ela termina tendo as mesmas questões de outros períodos, tá? Então, até desconsiderem essa prova aí, esse arquivo. As questões são iguais. Eu lembro que eu repliquei aqui essas questões. Vamos, então, bora em frente. E aí, gente, estamos aproximando aqui na metade da nossa aula, né? E queria resolver questões envolvendo a primeira lei da termodinâmica, né? E aí, mais uma vez, vou começar da mais antiga para a mais nova, né? As provas mais antigas das provas mais novas. Começar por essa prova aí, 2006, aqui, ó. Tá? Essa prova aí. Tá? Então, você tem o quê? Um certo gás ocupa um volume de 4,3 litros a uma pressão de 1,3
3 atm e uma temperatura de 310 Kelvin, né? Ele é comprimido adiabaticamente até um volume de 0,76 litros. Aí pede para determinar a pressão final, a temperatura final. Na verdade, essa questão era envolvendo gás ideal. Eu devia ter colocado aqui, primeira lei da termodinâmica e gás ideal, tá? Mas eu devia ter colocado ela mais na outra parte aqui, tá? Mas tem nada não, eu vou falar sobre ela logo. Na verdade, pessoal, deixa eu só mudar aqui, tá, pessoal? Eu mudo isso aqui rapidinho. Eu vou passar para essa outra, tá? Depois eu vou consertar aqui, que na verdade essa daqui é envolvendo um gás ideal. Eu deixo para falar para vocês depois, tá? Apenas coloquei aqui no lugar errado. Ó. Se vocês colocaram, eu fiz aqui várias. Aí, tudo aqui envolvendo primeira lei, né? Era para eu ter colocado aqui essa questão, tá? Acho que dá tempo de eu colocar aqui. É só eu fazer aqui ao vivo para vocês. Acho que eu copiei para cá e esqueci de tirar. Eu vejo aqui que tem a questão 2 aqui, ó. Pronto, já resolvi essa parada aqui. Então, vou resolver aqui. Pronto. Vou até fazer, na verdade, tirar daqui. Aqui, tá? Fica melhor. Estão vendo? Primeira lei da termodinâmica, tá? Posso diminuir um pouquinho aqui, tá? Ó, aqui tem um gráfico, tá? Tem um ciclo, tá? Uma amostra de um gás dentro de uma câmara fechada percorre o ciclo mostrado no diagrama pressão versus volume da figura 1. Esse é o ciclo, tá? Aí ele pergunta quanto trabalho é realizado pelo gás no trecho ABC. Calcule a energia resultante adicionada ao sistema sob a forma de calor durante o ciclo completo. Certo? São essas duas perguntas que são feitas, tá? Aqui, ó, nós temos no ponto A, o volume do gás é 1 metro cúbico e a pressão é 40 pascal. No ponto B, o volume do gás aí, da amostra de gás, é 4 metros cúbicos e a pressão se mantém 40 pascal. Ou seja, de A para C é um processo termodinâmico a pressão constante, ou seja, um processo isobárico. De B para C é um processo que o volume é constante, metros cúbicos, né? Mas a pressão cai de 40 pascal para 10 pascal, ou seja, é um processo isocórico que a gente está diminuindo a pressão, tá? E aqui nós temos um processo termodinâmico misto, digamos assim, em que, de maneira linear, você diminui o volume e aumenta a temperatura, de maneira linear, tá? Tá aqui o gráfico, né, o ciclo termodinâmico, e as perguntas que ele faz é qual é o trabalho realizado de A, B até C e qual é o que, né?
Ou seja, qual é a energia resultante adicionada ao sistema sob a forma de calor durante o ciclo completo, A, B, C, A, tá? Bom, vou diminuir um pouquinho aqui. Então, como mostrei para vocês, tá? Que o trabalho realizado num processo termodinâmico pode ser calculado num diagrama como esse, pressão versus volume. O trabalho é a área sobre a curva, justamente porque o trabalho foi definido como a integral do PDV, né? Da pressão em função do volume, né? Você integra a pressão aqui no volume, né? E você tem um trabalho realizado, essa é a definição de trabalho realizado por esse gás, né? Então, aqui eu estou redesenhando aqui aquela figura aqui, ó, o processo ABC. Veja que de A a B a pressão é constante, ou seja, sai dessa integral, então é fácil de calcular, então vai ser a pressão vezes, né, a pressão vezes a variação de volume, ou seja, 4 menos 1. Então, você já tem de A para B, 40 Pascal, vezes 4 menos 1 metros cúbicos, isso aqui dá 120 joules, né? Então, a área sobre essa curva aqui, ó, na verdade, você está calculando. Agora, de B para C, o que é que você tem? A pressão diminui, ok, mas o volume não varia, ou seja, o volume é constante. Então, o trabalho realizado de B para C é zero. O trabalho realizado de B para C é zero. Entendeu? Ficou, pessoal, estão compreendendo? Então, o cálculo aqui da B para ABC. ABC é a área sobre essa curva aqui. Entendeu? ABC é a área sobre essa curva. Opa, fechei aqui de novo sem querer. Alguma dúvida? Simples, né? Bom, aí aqui na primeira questão não tem nada de primeira lei da termodinâmica, na letra A, né? Na verdade é só como é que se calcula o trabalho realizado por uma amostra de gás, se a gente sabe o comportamento da pressão em função do volume. Se você tem um gráfico aqui que diz esse comportamento, se você souber calcular a área sobre a curva desse trecho, né, você sabe calcular o trabalho realizado por esse gás a 120 joules. Agora vamos calcular a energia, né, adicionada aqui a esse sistema sob a forma de calor quando esse gás realiza esse ciclo completo, A, B, C, e volta para A, né? Então, aí a primeira lei da termodinâmica, né? O que é a primeira lei da termodinâmica? Diz que a variação da energia interna é igual à energia que foi adicionada ao sistema menos o trabalho que essa amostra, né, esse sistema realizou, tá? Bom, isso aqui é a primeira lei da termodinâmica. Tá? No ciclo, o que é que a gente sabe? No ciclo completo, como a energia interna é uma função aqui de estado do sistema termodinâmico, se você vai e volta para o mesmo lugar, né, essa variação da energia interna é zero, porque ela não depende aqui do processo termodinâmico. Se você vai de um ponto A até um ponto e volta a esse mesmo ponto A, significa que você voltou à mesma energia interna, porque a energia interna é uma função que depende do estado. Ou seja, se eu estou no estado A, a uma temperatura de 40, ou a uma pressão de 40 pascal, o volume de 1 metro cúbico, então eu tenho a mesma energia interna. Então, nesse ciclo aqui, a energia interna ela é a mesma. Então, na verdade, a gente precisa, se a energia interna é nula, né? A variação da energia interna é nula nesse ciclo. Então,
né, a energia adicionada no ciclo é, é o trabalho realizado pelo ciclo, tá? Ok? Bom, o que a gente sabe aqui, gente, aqui o ciclo completo, evidentemente você pode calcular o trabalho do ciclo, vai ser justamente o trabalho de ABC, que a gente já calculou, que é 120 joules, né? A gente já calculou, menos o trabalho aqui debaixo dessa reta, essa linha diagonal aqui, ó, de C para A. E lembrar que esse trabalho aqui, dessa área que eu estou chamando de área verde, deixa eu dar uma aumentadazinha aqui para vocês perceberem. Essa areazinha verde aqui, que é esse trapézio, né? Ela é um trabalho negativo. Por que o trabalho é negativo? Porque o volume está diminuindo. Então, se o volume está diminuindo, o trabalho é negativo. Então, nós temos o trabalho de ABC mais o trabalho, menos, né? É o trabalho de CA, mas na verdade é menos essa área verde aqui, que é essa área que vai dar a área desse triângulo aqui, ó, que você pode calcular também. Na verdade, pode calcular a área desse trapézio, diminuir de 120, ou calcular diretamente a área desse triângulo aqui. Vocês sabem a área do triângulo, né? Né? Esse lado do triângulo vezes esse lado dividido por 2, né? Então, esse lado aqui é 3 metros cúbicos, né? Que é a diferença de 4 menos 1, e esse outro lado é 30 pascal, porque é 40 menos 10. Esse aqui dá 45 graus. A área, né? Ok? A outra, se você quiser, a área verde, ó, você calcular que é a área verde, né? Isso aqui dá 45 joules, que vai ser a energia adicionada sob a forma de calor no ciclo completo, né? Se você quiser calcular a área verde, a área do trapézio, base maior mais base menor, vezes né, a altura dividido por 2, né? Aqui dá 75. Vai ser menos 75 joules, porque é um trabalho negativo, porque o volume está diminuindo. Então, 120 joules menos 75 vai dar 45 joules, né? Do mesmo jeito. Então, essa 45 joules foi justamente a resposta, é a área adicionada sob a forma de calor, né? No ciclo completo. Vai dar 45 joules. E aí, pessoal, alguma dúvida? Vou conseguir. Chegamos praticamente a 1 hora de aula. Vamos dar uma pausazinha aqui. 2 minutos. Eu vou pegar uma água aqui. E a gente volta para resolver mais essa questão aqui. Vou até diminuir aqui para a gente ver de maneira mais. Essa questão aqui que a gente vai resolver, tá? Parecida, tá? Vou dar um tempo aqui. 5 minutinhos, tá?
Vamos retomar aqui, pessoal. Passarinho. Pessoal, retornando aqui, tá? Temos aí dessa prova de 2007, da turma M3, tá? Uma amostra de gás se expande, veja, de 1 metro cúbico para 4 metros cúbicos, né? Enquanto sua pressão diminuir de 40 para 10, tá? Parece aquela questão anterior, mas tem umas outras perguntas aqui. Quanto de trabalho é realizado pelo gás se sua pressão varia com o volume passando pela trajetória A, depois pela trajetória B e pela trajetória C. Vamos aqui mostrar o... Tá? Então, aqui estou pedindo só para calcular o trabalho realizado de A para B, nessa trajetória aqui, nessa trajetória aqui e nessa trajetória aqui. A trajetória A, primeiro é um processo pressão constante, depois um processo a volume constante. A trajetória C, primeiro você faz um processo a pressão a volume constante, depois aqui a pressão constante. Aí tem uma trajetória intermediária. Veja que o trabalho, né, que a área sob a curva, ela vai ser diferente de cada um desses caminhos, né? Indicando que, diferente da energia interna, que não depende do caminho, o trabalho realizado desse ponto para esse ponto aqui, desse estado termodinâmico para esse estado termodinâmico, esse trabalho é diferente, ou seja, o trabalho não é uma função do estado. Também a energia adicionada ao sistema sob a forma de calor não é a mesma, depende dessas trajetórias, desses caminhos, como a gente eleva o sistema de um estado inicial para um estado final, né? Depende do processo termodinâmico envolvido, mas a diferença, né, Q menos calor menos trabalho, ela se mantém constante. Então, trabalho que se quer realizar aqui, nessas trajetórias A, B e C, são trabalhos, a gente vai calcular aqui, né, determinando a área sobre essa curva aqui, cada uma delas, tá? Então, fiz aqui um desenhozinho, tá um pouco borrado, mas você tem na trajetória A área verde, né? Na trajetória B aqui essa área azul e na trajetória C essa área rosa, tá? Então, são áreas diferentes. Então, na trajetória A, é esse, digamos, retângulo maior aqui, cujo um dos lados é 30, ou um dos lados é 40 pascal e o outro lado é 4 menos 1, ou seja, 3 metros cúbicos. Então, essa área aqui a gente até calculou, né, naquela outra questão, é 120 joules, é a área verde. O trabalho sobre essa área azul, na trajetória B, é um trapézio, né? Então, é o lado maior, 40, mais o lado menor, 10, vezes a altura, que é 4 menos 1, né, 3. Dividido por 2, isso aqui vai dar 75 joules. E o trabalho pela trajetória C, esse trabalho desse retângulo menorzinho aqui mais baixo, de uma altura de 40, de uma altura de 10 pascal, e um comprimento aqui, né, um lado aqui dessa área, que é 4 menos 1, que é 3 metros cúbicos. Então, vai dar 30 joules. Então, na trajetória A, evidentemente, a área é maior, claro, 120 joules, né? Você realiza mais trabalho aqui. Aí você tem na trajetória B intermediária 75 joules e através desse processo termodinâmico indicado na trajetória C é que você tem o menor trabalho que o sistema realiza, tá? Simples, né? Então vamos seguindo, tá?
Vamos aqui para essa prova 2020.1. Uma mistura de um gás ideal atravessa o processo termodinâmico mostrado nessa figura 1. Do ponto A ao ponto B, o processo é adiabático, ou seja, não há nenhuma energia sob forma de calor é adicionada ou retirada do sistema, né? De B para C, aqui, ó, de B para C é um processo isobárico. De C para D é um processo isotérmico, ou seja, a mesma temperatura. E de A para, né, de D para A é isobárico também, tá? Então, aqui de A para C, deixa eu só diminuir um pouquinho de nada aqui. De A para C, esse processo é adiabático. De B para C, existe 100 kJ de energia sendo transferida para o sistema sob a forma de calor. Então, nesse processo aqui. Ó. Então, veja bem, o sistema está recebendo, tá? Então, existe uma energia sendo transferida para o sistema. Certo? Então, o sistema que está recebendo energia sob a forma de calor. Do ponto C para o ponto D, o processo é isotérmico, né? Não diz mais nada. De D para A, o processo é isobárico, então a gente tem aqui 150 kJ de energia sendo retirada do sistema, sob forma de calor. Então, aqui de D para A, o sistema está perdendo energia sob a forma de calor, tá? Determina a diferença de energia interna entre os sistemas, entre os pontos A e B, né? B e A. Ok? São os dados aqui. No ponto A, o volume é 0,20 metros cúbicos, a pressão é 1 atm. No ponto B, o volume é 0,090 metros cúbicos, a pressão é 3 atm. No ponto C, o volume é 0,40 metros cúbicos, a pressão é 3 atm. Né? No ponto D aqui, o volume é 1,2 metros cúbicos e a pressão é 1 atm, tá? Então, esses dados. Então, vamos resolver aqui. Eu vou reproduzir, né, a mesmo gráfico aqui, né? Lembrando que para calcular o trabalho sob a forma, calcular a área debaixo da curva aqui, né? Na verdade, nesse trecho aqui, como essa curva aqui não é uma curva linearzinha, né? Processo isotárico, é mais difícil, né? Não é como esses casos aqui, mais simples de calcular o trabalho aqui nesse lado, né? Bom, mas vamos lá. Então, vamos por partes, tá? De A para B, não é um processo adiabático. Se o processo é adiabático, o que é que significa? Que nenhuma energia é adicionada ao sistema sob a forma de calor. Nem o sistema perde, nem ganha, certo? Nesse processo aqui é como se estivesse isolado termicamente, não recebe nem libera energia sob a forma de calor. De B para C, o processo é um processo isocórico. Então, nesse aqui, nesse de B para C, nesse processo termodinâmico de B para C, foi dado, né, informação. O sistema recebeu 100 kJ de energia sob a forma de calor, tá? C para D não foi dito nada, a temperatura constante, a gente vai ter que calcular que energia é essa, né? E de D para A, o sistema perdeu 150 kJ de energia sob forma de calor. Bom, a pressão de B e C são iguais, a pressão de D e A são iguais, né? Tá aqui. Os volumes são diferentes. Cada um ponto tem um volume diferente. Aqui são os dados que eu já falei para vocês. Então, vamos... Aqui temos a primeira lei da termodinâmica, variação da energia interna. A gente pode usar aqui, como usei, energia interna como int, né? Como eu usei antes, eu posso usar o U também, como alguns livros usam. U como energia interna, tá? Então, esse é o primeiro... Então, ele está pedindo para a gente calcular a variação da energia interna aqui nesse processo, né? Então, a gente vai ter que, usando a primeira lei aqui, tentar conseguir. No ciclo, o que é que eu disse para vocês? A variação da energia interna no ciclo é zero. Então,
energia interna de A para B, que é o que a gente quer descobrir, mais de B para C, mais a variação da energia interna de C para D, mais a variação da energia interna de D para A igual a zero. Detalhe, porque eu estou colocando aqui de C para D é zero, essa variação da energia interna. Porque foi dito que de C para D a temperatura é constante e foi dito também que é um gás ideal. Para um gás ideal, a variação da energia interna ela é diretamente proporcional à variação da temperatura. Então, se não varia a temperatura, não varia a energia interna. Justamente o que eu falei aqui. Para um gás ideal, a variação da energia interna é proporcional à variação da temperatura. Como a variação da temperatura, né, nesse CD é zero, a variação da energia interna também é zero. Ok. Então, a gente quer saber a variação da energia interna de A para B e vamos aplicar a primeira lei da termodinâmica para calcular a variação da energia interna de B para C, tá? Que são processos mais simples aqui de BC e de DA, eu tenho como calcular as áreas, né? São mais simples. Aqui, ó, se eu calcular, se eu precisasse aqui, ó, veja bem, no processo de A para C, ou de AB, vai ser QAB menos trabalho de AB. O QAB eu já mostrei para vocês que é zero, né? Então, se eu soubesse calcular o trabalho de A para B, se eu soubesse calcular esse trabalho aqui, ó, essa integral, eu saberia a resposta, qual é essa variação da energia interna de A para B. Mas não é isso que ele está... Mas eu não sei, né? Fazer esse cálculo aqui. Eu não sei como a pressão, eu teria que saber como é que a pressão varia em função, só tem um gráfico, eu teria que usar aqui um método geométrico aqui, um papel quadriculado para tentar calcular e tal. Mas vamos tentar uma outra saída, né? Então, eu fiz isso, imaginei num ciclo. Então, a gente separou nesses quatro trechos intermediários, né? Processos termodinâmicos intermediários aqui. E no processo de BC, eu substituo aqui a primeira lei termodinâmica. Então, o calor entre B e C é dado, lembra que é dado? 100 kJ. Menos o trabalho de BC, que eu sei calcular. O trabalho de BC eu sei calcular porque eu sei calcular a área debaixo dessa curva aqui, ó, que é mais simples de calcular. Essa área aqui, ó. O mesmo dá para entre D e A. Entre o Q, né, o calor de D, entre D e A, ele é dado, menos 150 kJ. E o trabalho de DA também é dado, na verdade, é uma área aqui mais simples de calcular. Ficou claro para vocês? Então, eu sei, é dado o QBC, é dado o QDA, e pelo gráfico eu sei calcular QBC e QDA. Vamos ver o que é que... Ok. Tá? Então, é isso. Foi a estratégia utilizada, né? Aqui são o trabalho de BC, essa área, né? Aqui, então, a pressão em B, ó, que é igual a pressão em C, pressão em B, que é 3, vezes esse lado aqui, que é 0,40 menos 0,090, né? Aqui, 94,21 kJ. O trabalho de DA, aí tem um detalhe, né? Como o volume é menor, esse trabalho é negativo. Então, essa área aqui menor, então é 1 ATM, que vai ser 1,03 vezes 10 a 5 Pascal, esse é o... né? A gente tem que colocar tudo isso aqui no sistema internacional de unidades, vezes 0,20 menos 0,20, que é a temperatura, que é o volume em A, menos 1,2, que é o volume em D, né? Isso aqui vai dar um trabalho negativo, claro, né? O volume diminuiu, o trabalho negativo vai ser menos 101,3. Bom, pegando essas duas informações, substituindo aqui o que foi dado no enunciado, então, aqui, ó, vai ser 100, aqui 91, né? Aqui vai ser menos 150, aqui vai dar menos 101. Bom, 94, na verdade. Aqui você substitui os valores e a temperatura, a variação da energia interna entre A e B, que é o que ele está pedindo, né?
entre A e B aqui, né? Vai ser justamente 42,91 kJ. Ou com 3 algarismos significativos, né? 42,9 kJ. Quarenta e dois vírgula 91, né? Quilojoule. Tem alguma dúvida? Bom, se caminhando aqui já para o nosso finalmente, né? Então, essa aqui envolveu já o gás ideal, né? Vou aqui resolver essa questão aqui do ano 2006, tá? Aqui, que diz o seguinte: uma bolha de ar com volume de 20 centímetros cúbicos está no fundo de um lago a 40 metros de profundidade, onde a temperatura é de 4,0 graus Celsius. A bolha sobe até a superfície, que está a temperatura de 20 graus Celsius. Considere que a temperatura da bolha do ar Eita, aqui está errada a agitação. Não é exatamente a mesma que a da água ao seu redor. Ou seja, está em equilíbrio térmico com a água, né? Ixi, aqui, exatamente isso que houve um erro aqui de escrito, né? Exatamente quando a bolha atinge a superfície, qual o volume? Tá? Então, a gente tem uma bolha que está aí a 40 metros de profundidade, uma bolha de 20 centímetros cúbicos, e lá nessa profundidade, ela está com a mesma temperatura da água, né? Que é 4 graus Celsius. Então, ela sobe até uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, nesse momento, qual o volume da bolha? Então, a gente vai adotar o seguinte, ó. Vai tratar essa bolha como se ela tivesse um comportamento de um gás ideal, né? Então, a gente tem aquela, preserva essas informações aqui, né? Pressão vezes para um gás ideal, essa relação pressão vezes volume dividido pela temperatura é constante. Então, a gente pode colocar aqui, né, que é P1 V1 dividido por T1 é igual a P2 V2 dividido por T2. Ou seja, o estado inicial 1 é o fundo do lago, né? E o estado inicial 2 é a superfície, né, do lago, a superfície do lago. Ok? Então, qual é esse volume 2 aqui? Bom, aí vamos lá. A temperatura 1 é 4 graus Celsius, ou seja, 277 Kelvin, né? A temperatura aí na superfície é 20 graus Celsius, ou seja, 293 Kelvin. Ok. Tem o T1 e tem o T2. Agora, quais são essas pressões, né? A pressão 1 é no fundo do lago, ou seja, é a pressão na superfície, lembrando de estática, né? Dos fluidos, mas a pressão gerada pelo volume de água, né? Nessa profundidade. Então, você substituindo aqui, a gente vai obter, né, 4,93 vezes 10 a 5 Pascal. Lembrando que a pressão 2 vai ser na superfície, a gente vai considerar que é a pressão atmosférica. Bom, o volume inicial é dado, o volume da bolha é dado, é 20 centímetros cúbicos, né? Aí você substitui aqui, ó, o volume 2 é justamente temperatura 2 dividido por temperatura 1, né, vezes pressão 1 dividido por pressão 2 vezes volume 1. Lembrando como foi que a gente calculou a pressão aqui lá no fundo do lago, né? É a pressão na atmosférica mais a pressão devido ao volume de água nessa profundidade de 40 metros, tá? É assim que a gente calculou. Bom, faz as substituições, a gente tem que a bolha expandiu, né? Ela cresceu, o volume dela aumentou por 103 centímetros cúbicos. Compreenderam?
Então, vamos seguir, pessoal. Aqui. Mais uma. A questão 3, que era aquela que eu comecei a fazer, mas estava na posição errada, né? Um certo gás ocupa um volume de 4,3 litros, uma pressão de 1,2 atm e uma temperatura de 310 Kelvin. Ele é comprimido adiabaticamente até um volume de 0,76 litros. Aí determina a pressão final e a temperatura final, supondo que o gás seja ideal e aquele, né, fator gama, né, é 1,4. Bom, num processo adiabático, não, num processo, num gás ideal, a gente tem sempre que P, V sobre T é sempre constante. Agora, se esse processo é adiabático, além de PV sobre T constante, a gente tem que P, né, a gente mostrou isso, P vezes V elevado a gama, onde esse gama, né, é a razão entre o calor, né, o calor específico, né, a pressão constante, sobre o calor específico a volume constante, né? Então, foi dado já, esse gama que eu já mostrei para vocês é 1,4, tá? Então, P1V1 elevado a gama é igual a P2V2 elevado a gama. Então, P1 é 1,2 atm e o volume 1 é 4,3 litros, tá? Então, para um gás ideal, aí a gente substitui aqui essa fórmula, tá? Então, se eu dei só pressão, volume, né, temperatura, né, eu também tenho essa, eu posso substituir aqui, né, P vezes V, né, aqui, ó, e ver que para o gás ideal, pra, né, a essa expressão, a temperatura vezes o volume elevado a gama menos 1, isso também é constante, tá? Isso eu mostrei para vocês, é só substituir essa expressão aqui nessa expressão de cima. Bom, aí ele pede primeiro a pressão, né, no estado 2, a pressão no estado 2, ó, é a pressão no estado 1, né, vezes a razão, o volume 1 sobre o volume 2 elevado a gama, né? É só passar isso aqui dividindo, né? E aí você substitui aqui as unidades aí como uma razão aqui, né? Então, se o volume está em litros, você pode deixar, porque é uma razão, você faz as substituições aqui. Isso aqui vai dar 16, ou 13,6 atm. Tá? E qual vai ser a temperatura? Então, a temperatura no estado 2, a gente vai usar essa expressão aqui, ó. Só passar esse fator aqui dividindo para aqui, para esse lado, né? E aí você tem aqui, ó, substituindo essas expressões, aí, pessoal, é só substituir as expressões aqui, ó, como vocês estão vendo. Vai dar uma temperatura de 620 Kelvin. E aí, tudo tranquilo? Posso continuar? Então, vou continuando aqui, tá? Então, vamos para... Acho que estamos quase terminando aqui, sabe? Mas tem mais, salvo engano, tem mais duas questões aqui. Tem mais 3 questões aqui, tá? Vou fazer aqui outro pouquinho aqui, são questões mais simples, tá? Então tá aqui, ó.
Supondo essa prova aqui da turma 33 de 2007, tá? Então, suponha que 4 moles de um gás ideal com a rotação molecular, mas sem oscilação, experimentam um aumento de temperatura, né? De 60, esse aumento de temperatura de 60,0 Kelvin, sob condições de pressão constante. Aí no item A pergunta quanta energia foi transferida sobre o gás, para o gás sob a forma de calor, de quanto aumentou a energia interna do gás e quanto trabalho foi realizado pelo gás, e de quanto aumentou a energia cinética de translação. São 4 perguntas aí. Então, veja, é um gás diatômico ideal, certo? Porque, ó, ele diz assim, é um gás diatômico ideal com rotação, mas sem oscilação. Então, a gente tem lá, né, que o calor específico molar aqui, né, desse gás diatômico ideal, ela é 5 meios de R, né, que é aquela constante dos gases. Isso aqui eu falei para vocês, né, isso aqui vem da teoria cinética dos gases, tá? E o calor, a pressão constante, né? O C aqui, a pressão constante, é o C, a volume constante, mais o R, dá 7 sobre 2. A variação o 7 sobre 2R, né? A variação da temperatura é 60,0 Kelvin, né? E é um processo aqui a pressão constante. Então, né, qualquer processo, variação de temperatura aqui, o calor, ele é MC delta T, né, onde é que é o calor específico, ou calor específico molar, quando a gente multiplica pelo número de moles, né? Aqui quando envolve a massa, né? E aqui é quando envolve o número de moles. Então, você pode escrever a energia sob forma de calor, o número de moles, vezes o calor específico molar, vezes a variação de temperatura, ou a massa, né, dessa quantidade de substância, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Aqui ele não deu a massa, né? Ele deu o número de moles. Então a gente vai usar essa expressão aqui. Como o processo se dá a pressão constante, então o calor específico molar que a gente vai utilizar é a pressão constante. Tá? Bom, veja, qual é a primeira pergunta? Quanta energia foi transferida para o gás sob forma de calor? De quanto aumentou a energia interna do gás? Qual o trabalho de quanto aumentou a energia cinética de translação? Pessoal, eu acho que eu cometi um errozinho aqui, tá? Aqui tá um 3, mas eu acho que foi sei lá, na hora de escrever. Na verdade, aqui é um 7. Veja se não dá certo aí. Acho que eu fiz algum tipo de cálculo. Eu comecei a observar que a coisa estava um pouco. Talvez é porque eu comparei com aqui embaixo, ó. Viu? Eu vou ter que fazer essa errata aí. Aqui não é um 3, aqui é um 7, porque o processo é a coisa. Ah, eu fiz aqui é 7, aí aqui eu botei 3 porque eu não sei. Não me pergunte na hora que eu escrevi um 3. Ó. Mas se multiplicar 4 vezes 3 vezes 8,3 vezes 60 dividido por 2. Né? Então, na verdade, isso aí é um 7. Ó. É 4 vezes 7 vezes 8,314 vezes 60 dividido por 2. Certo? Viu, pessoal? Aqui eu escrevi 3, estava na cabeça 3, eu acho que eu copiei isso, estava copiando e na hora já tinha feito a conta, quando eu fui passar limpo,
em vez de eu colocar 7, eu coloquei 3. Mas veja que a multiplicação aqui só dá esse valor se tiver multiplicado por 7, tá? Ok? Depois eu vou corrigir isso aí. Bom, aí a segunda pergunta é qual é a variação de quanto aumentou a energia interna? Veja, a energia interna do sistema, eu sempre posso, ela não depende, como eu falei para vocês, ela não depende do processo termodinâmico. Então, ela só depende do estado inicial, né, e do estado final. Então, eu posso imaginar qualquer processo termodinâmico aí, para calcular, inclusive o processo termodinâmico a volume constante. Um processo termodinâmico a volume constante, o trabalho é nulo. Ó. Veja que eu vou mostrar para vocês aqui, né? Qualquer processo aqui, né? Se o trabalho se o volume é constante, o trabalho é nulo. O trabalho sendo nulo, né? A variação da energia interna é igual ao que nesse processo a volume constante. Então, por isso que aqui, tá? Para calcular a variação da energia interna, né, desse gás ideal aí, eu utilizo, serve para qualquer, né, qualquer processo. A variação da energia interna sempre vai ser o número de moles vezes o calor específico molar, a volume constante, vezes a variação da temperatura. Porque nesse processo não se realiza trabalho, então a variação da energia interna vai ser igual ao Q, né? E o Q vai ser esse aqui. Então, você substitui os valores, ó, aqui, ó, vai dar 4.990 joules. Então, a energia adicionada ao sistema sob a forma de calor, nesse processo, a pressão constante vai ser 6.980 joules e a variação da energia interna vai ser 4.990 joules. Então, qual é o trabalho realizado nesse processo todo, né? Aí a gente usa a primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna é igual a Q menos W. Então, W vai ser Q menos variação da energia interna, então é só substituir aqui, vai dar menos, ou vai dar 1.990 joules. E qual vai ser a energia cinética de translação? Quando a energia só é energia cinética de translação, né? Eu mostrei para vocês, né? Que vai ser simplesmente, para um gás ideal, vai ser N 3 meios de R delta T, que é justamente a parte, né? Da teoria cinética dos gases, né? Da contribuição para a energia interna do sistema somente devido à translação. Então, veja que a energia interna do sistema aqui é maior porque você tem uma parte aqui, ó, né? N2R delta T, NR delta T, que é devido à rotação, porque é um gás diatômico, né? Então ele rotaciona também. Mas eu tenho uma parte associada aqui, ó, à translação. Então, você lembra, né? O teorema de partição aí da energia, que o calor específico a volume constante vai ser uma parte devido à translação, que é 3 meios de R, e uma parte devido à rotação, que é 2R sobre 2, ou seja, R, né? Então, a gente só pega a energia de translação vai ser a energia interna somente devido à translação. Então, a gente usa aqui a expressão CV aqui, o CV somente da translação, que vai ser 3 meios de R. Então, substituindo aqui, vai dar 2.990 joules. Tá aí para as expressões para vocês. Vou seguindo aqui, tá? Bom, vou fazer até um pouquinho mais rápido isso aqui. Essa questão da turma M3 do ano 2007. O motor do carro esportivo de uma Ferrari F355 F1 injeta o ar a 20 graus Celsius e um ATM e o comprime adiabaticamente até atingir 0,09 do seu valor inicial.
Aí pergunta, determina a pressão final e a temperatura final, supondo que o ar possa ser considerado um gás ideal para o qual o gama é igual a 1,4. Então, parecido com a questão que a gente fez antes. Retrato o gás é o ar como um gás ideal, é uma compressão adiabática, ou seja, o volume diminui. A gente tem a temperatura inicial, a pressão inicial, a gente não sabe nem a temperatura final, nem a pressão final, mas a gente sabe qual é que o volume final é 9%, na verdade, né? 9% apenas do volume inicial. Então, no processo adiabático, essa expressão aqui a gente utiliza essa expressão constante, faz as substituições aqui nessa expressão, enquanto que a pressão 2 aqui é 29,1 atm. Lembrando aqui, ó, fiz essa deduçãozinha para o gás ideal todinho aqui, ó. O gás ideal é a expressão que a gente já colocou, né? Que a temperatura vezes o volume elevado a gama menos 1 é constante. Né? Então, eu tenho temperatura, se eu tenho um volume 1, volume 2, né? Ou pelo menos a razão entre eles. E tem a temperatura 1, eu sei como calcular a temperatura 2. Então, aqui, ó, a temperatura 2 vai ser 767 Kelvin. Tá, aqui o cálculo está bem detalhado. Vou dar uma seguida pelo adiantado da hora aqui. Pronto, a última questão, tá? Última questão do dia. Tá bom? A temperatura de 0,50 mol de um gás ideal é mantida constante em 75,0 graus Celsius, enquanto seu volume é reduzido para 25% do seu volume inicial. A pressão inicial do gás é igual a 1,25 atm. Né? Aí a pergunta, calcula o trabalho realizado pelo gás, determina a variação da sua energia interna, enquanto o valor absoluto da quantidade de energia sob forma de calor que o gás trocou com suas vizinhanças e indique se esse gás absorve ou libera calor. Então, dá o número de mols, né? 0,150 mols. É um gás ideal, ou seja, a equação do estado é PV igual a nRT. É dada a temperatura constante, 75,0 graus Celsius. Né? O volume final é 25% do volume inicial, ou seja, 0,25 vezes V1. A pressão inicial é 1,25 atm. Então, qual é o trabalho? Qual é o trabalho realizado pelo gás? O trabalho realizado pelo gás é só fazer essa integração aqui, né? De P vezes PV. Eu sei como o P varia em relação ao volume, ó. Equação de estado do gás ideal, substitui aqui. Lembrar que a temperatura é constante, então vai ficar o integral em V de dV sobre V, que vai ser Ln de V, né? Substituindo aqui os extremos da integração, fica nRT Ln de V2 sobre V1. Né? Que a gente sabe que é V2 sobre V1, ó, aqui é a expressão, é 0,25. Temperatura 75 graus Celsius, então para substituir aqui tem que ser em Kelvin, então 75 mais 273 para dar a temperatura em Kelvin. O R, que é a constante dos gases, é 8,314 e o número de mols é 0,150. Substituindo isso aqui vai dar um valor negativo de menos 605 joules, né? Então, houve uma compressão, né? Então, diminuiu o volume, então, evidentemente, o trabalho é negativo. E qual é a variação da energia interna? Como eu disse a vocês, né? Para qualquer processo, né? Um gás ideal aqui, né? A variação da energia interna vai ser sempre o número de mols vezes o calor específico a volume constante vezes ΔT. Bom, como a temperatura não muda, se a temperatura não muda, a variação da energia interna é nula. Tá? Mostrei isso para vocês, tá? Bom, para calcular, né, para fechar aqui, né, encontra o valor do absoluto da quantidade de energia sob a forma de calor que o gás trocou com sua vizinhança, indique se o gás absorve ou libera calor. Bom, aí a gente aplica a primeira lei da termodinâmica, né, variação da energia interna é Q menos W, a variação da energia interna é zero, né, nesse processo, então o Q vai ser igual a W, vai ser menos 605 joules. O valor absoluto é 605, então está liberando calor, né? Então,
Está perdendo energia sob a forma do calor. Alguma dúvida? Pronto, eram essas as questões que eu tinha me programado. Vou concluir aqui Vou concluir a gravação da aula, tá? Ok, né? Então, 100 minutos aqui de aula. Então, já faz 3 horas e 50 minutos. Vamos encerrar aqui nossa aula hoje. Tá? Muito obrigado pela participação aí de todos.